Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem reta é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, senhores, salve! Como é que os senhores estão? Espero que todo mundo aí esteja bem, conseguindo avançar dentro da prática do NoFap da retenção seminal. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo com quantos dias que você está, que benefícios que você tem sentido. Aconteceu algo de diferente nessa semana, atrelado ao NoFap e à retenção seminal? Comenta aqui embaixo, isso é importante. E eu leio todos os comentários, não só eu, mas os 2%. A gente ama ler comentários e relatos. Então deixa o seu relato aqui para nós. Estava deitado aqui agora, nessa grama aqui atrás, inclusive pegando alguns raios da luz do sol, apesar que eu já tomei sol na parte da manhã, ó, tô ficando preto já, cara, tanto sol que eu tô tomando. Mas ele tava deitado um pouquinho na sombra, tá muito quente aqui. E olhando pro céu, cara, vendo pássaros, ouvindo aqui o silêncio, que aqui, como vocês podem ouvir, ó. É um silêncio, foi eu falar de silêncio, me passou uma moto lá embaixo da montanha, mas enfim, boa parte do tempo isso aqui é um silêncio. Barulho de passarinho, cigarra cantando, vento, e basicamente é isso. E eu me peguei pensando como a vida ela vai nos proporcionar reviravoltas. E são reviravoltas tão extraordinárias que muitas delas irá fazer com que você viva uma nova vida com uma nova perspectiva totalmente diferente do que a gente um dia já viveu. E muitas vezes uma dessas reviravoltas vai ser o ponto-chave que vai te levar para um novo nível, uma nova mentalidade e vai fazer você desapegar completamente da sua vida passada. A vida onde você tinha muitos fracassos, muitas lamentações, uma vida cheia de vícios e tudo mais. Seguinte, antes de eu começar a ensinar aqui dentro desse vídeo, antes de eu compartilhar para vocês o que eu quero falar, já quero deixar um aviso aqui para vocês, ó, vocês precisam ser rápido, tá? A caverna 2% foi aberta. Essa é a verdade. A caverna 2% foi aberta para mais pessoas poderem entrar e participar. Crispim, é sério? A caverna 2% é. O grupo seleto, onde está cheio de veteranos, pessoas que já estão há meses e meses e meses aprendendo comigo toda semana nas nossas reuniões semanais também no Google Meet, batendo papo, cara a cara, frente a frente comigo, todos os meses compartilhando streaks, dia a dia, hábitos, o nosso conhecimento oculto, privado, dentro da Caverna 2%, agora foi aberto. Crispim, como que eu faço para participar? É o seguinte, você vai pagar um valor de R$40 e esses R$40 vai te deixar lá dentro da caverna por 30 dias, ou seja, é um plano mensal, R$40 por mês. Crispim, tem como eu testar como é a caverna? Tem sim, você paga R$40 e fica um mês com a gente. Crispim, não aprendi nada lá dentro. Beleza, venceu o plano, você segue sua vida e a gente segue a nossa. Mas eu duvido que a sua vida não vai ser transformada, afinal de contas, muita gente que não conseguiu uma streak de 30 dias, de 90, de 100 dias, conseguir avançar lá dentro da caverna, por quê? Por algo chamado frequência vibracional. Um campo eletromagnético que nós criamos ali dentro, onde um arrasta o outro. Justamente a frequência alta arrasta as pessoas para uma nova frequência, um novo nível e um novo estado vibracional. Então, você vai clicar no link aí embaixo que está fixado, só que é o seguinte, é qualquer pessoa que vai poder entrar? Obviamente não. Assim que você comprar, vai chegar uma mensagem no teu celular, então fica tranquilo, vai chegar uma mensagem no seu WhatsApp, que você vai cadastrar lá na hora de fazer a compra. Vai chegar uma mensagem com 7 perguntas. Você vai responder essas 7 perguntas e você vai ser avaliado. Fica tranquilo. As 7 perguntas vai ser analisadas. Se ver que você realmente já está no nível de consciência para participar da caverna, você vai ser aceito. E se não, Crispim, naquele exato momento o seu valor vai ser estornado. Pode ficar tranquilo, sua compra é 100% segura, beleza? Só que vocês precisam ser rápido, porque se a gente atingir um nível muito alto de pessoas de novo, a gente vai ter que fechar de novo a caverna para não ter uma superlotação, porque quanto mais pessoas, mais trabalho dá e mais dificultoso é você ter que lidar com novas informações. Então assim, seja rápido, entra para aprender, bora para cima, clica no link aí embaixo e eu espero você lá dentro da caverna, se é que você já está preparado. E aí me veio na mente,
do período de 2020 para trás, que foi um período muito difícil da minha vida, onde passei por inúmeras derrotas, e derrotas vocês podem imaginar em todos os âmbitos. Derrotas nos âmbitos empresariais, derrota no âmbito de saúde, derrota no âmbito social, derrota no âmbito emocional, derrota no âmbito social, tudo que vocês pensarem. Eu já passei por muita desgraça. Eu sei que vocês me veem nesses episódios aqui e vocês provavelmente dizem, pô, Crispim, olha a mentalidade que ele tem, olha o lifestyle, eu queria viver assim, o cara vive no alto da montanha, o cara muitas vezes está sem camiseta, comendo carne, o cara está desfrutando, jejum, água gelada, lá embaixo tem um lago, mas eu já vivi uma vida que na minha percepção era uma vida desgraçada, desprovida da graça, mas na realidade não. Depois que você passa por esse processo, você descobre um poder oculto dentro de vocês, que é sobre o que eu vou falar, e o NoFap e a retenção seminal está embutido dentro disso. São chaves e alavancas importantes para que esse poder oculto apareça. Eu me deparei com uma frase de um livro de Napoleon Hill, que se chama Quem Pensa Enriquece, onde ele vai dizer a seguinte frase, ele diz assim, toda perda, todo infortúnio, todo fracasso, traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Então eu sei que a vida ela vai nos proporcionar derrotas, porém, quando você adquire um estado de mentalidade e uma mentalidade 2%, que basicamente tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, de descobrir poder oculto, de ter uma reviravolta na vida, isso vai acontecer provavelmente só com 2% da população, enquanto isso 98% jamais saberão qual é o seu maior poder oculto, não vão saber qual é a sua melhor versão, sequer vão conseguir desbloquear ela. Nós conseguimos, inclusive você que está aí, já está passando nesse nível, só de um episódio como esse, muito mais espiritualizado, muito mais intelectualizado e muito mais focado nesse objetivo, está passando aí nesse exato momento para você e você está assistindo, já significa que o seu momento já chegou, que é onde todo fracasso, toda perda, toda frustração vai trazer consigo a semente de um benefício equivalente ou maior ainda. Então, todo infortúnio, cara, que você passa na sua vida vai servir como uma alavanca para que você descubra o seu poder oculto. Então, no ano de 2020, quando eu estava no estado de procrastinação extremamente grande, pesando aí 67 quilos, completamente drenado, cansado, eu pensei que era o meu momento final. Falei, cara, muitas vezes é melhor partir desse plano do que continuar vivendo dentro dessa lamúria que eu vivia. É por isso que hoje, muitas vezes, eu sempre pergunto para vocês, galera que me acompanha no Instagram, galera que segue aqui os episódios já, eu sempre pergunto para vocês, o que é a vida? A vida é uma maravilha. Cara, hoje eu falo que ela é uma maravilha, mas nem sempre foi assim. Talvez o estado que você esteja vivendo hoje, talvez não seja o estado que você gostaria de estar vivendo. E deixa eu falar algo para vocês, deixa eu só focar essa belezura aqui. Aí, agora sim, para ela movimentar. Eu também nem sempre vivi o melhor estado da minha vida. Hoje sim eu posso dizer que é o melhor estado desbloqueado da minha vida. Mas para isso eu tive que descobrir uma prática chamada NoFap e retenção seminal. E essa prática chamada NoFap e retenção seminal ativou dentro de mim um efeito chamado efeito colosso. Já ouviu falar nisso? O efeito colossal. O que é algo colossal? Algo gigantesco, imponente, diferenciado, algo que se destaca, uma realeza, uma grande estrutura. É o efeito colosso. Que é quando basicamente você descobre uma força que não sabia que tinha. Basicamente está tudo relacionado ao seu potencial humano. Todo ser humano ele foi dotado com uma capacidade pelo próprio Criador extraordinária, extracomunal, extrasensorial. Só que a maioria das pessoas jamais conseguirão ativar esse poder. E sabe quando que a maioria das pessoas vão conseguir ativar? Quando estiver sendo prensado. Como, por exemplo, você pega o melhor vinho, ele só é produzido quando as uvas são prensadas. Você pega o melhor azeite, ela teve que passar por um processo de prensagem. Você pega qualquer coisa hoje na face dessa terra que produza algo bom, teve que passar por momentos dificultosos para que fosse algo de bom produzido. Então assim também funciona na sua vida, você vai perceber que exatos momentos da sua vida, que é onde você não vê saída mais, onde você está drenado, cansado, com fadiga mental, não consegue pensar mais, a clareza mental desapareceu, conexão com o Criador não existe mais, você talvez esteja num estado de saúde ruim também, é aí que o efeito colosso vai ser apresentado para você, que é o momento onde você descobre uma força que você jamais imaginava que tinha, que é onde está dentro do teu potencial humano. Muitas
prensas que a vida coloca em você, que é te prensar, algumas morsas da vida aqui no interior. Quando a gente quer alinhar alguma coisa que está torta, a gente coloca numa morsa e ela basicamente vai deixar reto por um processo onde você vai mexendo manivelas e ela vai pressionando aquela placa e faz com que o negócio se endireite. É assim que o Criador muitas vezes ele vai realizar os grandes feitos dele na nossa vida. Se a sociedade nos cria padrões, se a Matrix nos programa, muitas vezes para o Criador ter que desprogramar tudo isso, a gente vai ter que ser colocado numa prensa também. E é nessa prensa onde vai vir o infortúnio, onde muitas vezes vai vir um sucesso disfarçado de fracasso, tá? Muitas vezes vai vir como um fracasso e na realidade é um sucesso que está escondido, tá? É a semente de um benefício equivalente, só que para a semente, lembra? Para a semente brotar, ela precisa ser prensada, ela vai ter que romper. O solo pressiona a semente para que a semente exploda e a partir do momento que a semente explode é onde rompe e nasce um broto. Então, cara, tudo nessa vida precisa ser prensado. E talvez esse estágio de vício que você esteja vivendo agora seja a vida querendo mostrar o efeito colosso, o efeito colossal para você, que é onde você vai descobrir uma força que você não tinha, uma capacidade que você jamais imaginaria. Eu nunca imaginaria, primeiro, cara, eu treinando na academia, eu tendo músculo, eu tendo uma boa aparência, tendo a aparência modificada, eu tendo uma boa dicção, eu tendo uma boa memória, uma boa perspicácia, uma boa comunicação, eu tendo um canal de influência. Eu nunca imaginei isso, cara, que eu estaria no TikTok, que eu estaria no Instagram com mais de 32 mil seguidores num perfil, mais de 10 mil no outro, mais de 10 mil no TikTok, mais de 10 mil no Kawaii, aqui no YouTube mais de 10 mil. Então assim, eu nunca imaginei. Só que teve que vir um monte de infortúnio para que o efeito colosso fosse apresentado. No OFEP Retenção Seminal eles vão abrir caixas de Pandora, se é assim que eu posso dizer, que é onde estão os tesouros psíquicos que você pode utilizar, como muito mais energia vital, muito mais energia mental, como muito mais energia espiritual, energia emocional e energia social. Essas 5 funções de energia faz com que você tenha uma mudança colossal na sua vida. E é como se de um dia você fosse um Zé, no outro dia você acorda com uma mente de um rei. Num dia você era governado, no outro dia você levanta com uma mente de governador. Num dia você era procrastinador, no outro dia você acorda como um cara completamente produtivo. Tudo isso porque você ativou dentro de você a semente do benefício equivalente, que é o sêmen. O sêmen é uma semente que traz um benefício equivalente ou maior, principalmente quando você não há desperdiça, que é quando você pratica NoFap e retenção seminal. 98% da população jamais vão descobrir o que é o efeito colosso, justamente porque elas estão drenadas por conta do vício de pornografia e de masturbação. Você drenou a sua energia através da pornografia e da masturbação, você perdeu, além de todas as vitaminas de A a Z, além de todos os minerais, além de todos os nutrientes, células, hormônios, DNA, você também perdeu um fluxo de energia etérea que também contém dentro desse sêmen. Isso inevitavelmente te coloca como uma presa e você nunca mais vai conseguir olhar com uma visão de A, a menos que você consiga reter, sair da Matrix, e aí sim você vai ser apresentado ao efeito colosso. E o efeito colosso vai trazer mudanças escaláveis. Por isso que é chamado de efeito colossal. Porque é algo extraordinário que acontece na sua vida. Então, por exemplo, hoje, quando muitas vezes eu vou me encontrar com pessoas que lá no passado me conheciam, períodos até mesmo de escola, de faculdade, vão olhar e vão dizer, putz, o que aconteceu com você, cara? Que mudança é essa? O que você está fazendo da vida? E muitas vezes, cara, eu vou estar meio-dia andando pra rua, 4 horas da tarde tomando um sol e o povo trabalhando que nem camelo, e muitas vezes dizendo, como é que esse cara vive? Da onde que vem o dinheiro? E, cara, deixa eu falar algo pra vocês, vocês precisam ser apresentados ao efeito colosso, onde o próprio universo mostra um potencial que você tinha que até então estava adormecido. E esse potencial ele vai desde a nível financeiro, a nível fisiológico, a nível espiritual, a nível emocional, a nível social. Você simplesmente se transforma em uma outra pessoa. Crispim, eu desejaria viver esse efeito colosso, que é quando tudo parece, ou melhor dizendo, quando você descobre a força que não sabia que tinha, um efeito colossal. Eu gostaria de viver, Crispim, o que eu tenho que fazer? Primeiro você precisa abandonar a vida de um viciado. Crispim, mas eu recaio de vez em quando. Tudo bem, você precisa quebrar essas recaídas. Elas não podem existir mais. Que elas existam se é um dia que for existir, se é que for existir um dia, melhor dizendo, num largo período de tempo, que dê tempo do teu corpo absorver e você viver uma nova perspectiva, ao ponto de você sofrer o efeito colosso. A maioria das pessoas que muitas vezes estão aqui nesse canal assistindo esse vídeo nunca sentiu o efeito colosso, mesmo muitas vezes chegando a 15 dias, a 20 dias, e deixa eu falar para vocês, você precisa de um pouco mais de dias. Tem uma contagem correta, Crispim, para
sofrer esse efeito, de eu começar a descobrir todos os potenciais ocultos que eu jamais imaginei, a força que eu tinha. Não tem tempo específico. Para algumas pessoas pode ocorrer com 30 dias, outras 60, outras 90. Depende do estado que você está se esforçando e transmutando. Mas o efeito colosso promete. Ele irá se apresentar a todos que praticarem a disciplina sexual, praticando NoFap e retenção seminal. Se você chegou até o final desse episódio e entende que cedo ou tarde você vai viver esse efeito colosso, ou se você já está vivendo, eu já quero que você comente os relatos seus aqui. Você não pode terminar esse vídeo sem contar pelo menos um efeito colosso, que é onde você descobriu uma força que não sabia que tinha. Depois que começou a praticar NoFap e retenção seminal, você já vai comentar aqui embaixo. E se você chegou até o final, você vai escrever aqui embaixo, ó, eu sou colossal. Putz, consegue escrever isso? Eu sou colossal e eu vou saber que você chegou até o final e que você está vivendo esse efeito chamado o efeito colosso, onde tudo se torna estratosférico, um monumento, uma realeza, algo grandioso por conta de algo chamado energia vital e energia sexual. Papo de louco? Não, não. Isso aqui é um papo colossal. Só os colossais vão responder aqui embaixo. Tamo junto.